Ela primeira, ela é enviada, e segundo, depois, a epístola de 2 Timóteo também é enviada pelo apóstolo Paulo. Sabemos que nessa época o apóstolo Paulo estava preso em Roma e certas igrejas necessariamente precisavam de atender à doutrina da palavra do Senhor. Paulo teve algumas dificuldades com a igreja de Éfeso e a igreja de Creta, que está citada o servo cooperador, o jovem Tito. Sendo assim, Paulo ele decide enviar o jovem Tito para a cidade de Creta, a fim de combater as falsas profecias que eram ensinadas, os falsos ensinamentos que eram ensinados pelos falsos mestres, a saber que as pessoas que ouviam as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, eram elevadas e levadas por qualquer vento de falsa doutrina. Então o apóstolo Paulo ele decide organizar a igreja de Creta. A igreja de Creta não tinha nenhuma organização pastoral, ministerial, mas era uma igreja. Diz o contexto dessa epístola que o apóstolo Paulo ele envia ele a fim de ele constituísse presbíteros que fossem irrepreensíveis, que fossem sóbrios, não caluniadores, não dados ao vinho, que ensinem a verdadeira doutrina. Então Paulo ele olha para Tito e ele escreve para ele dizendo: e tu somente fala o que convém à sã doutrina. Então dentro desse contexto dessa epístola, vemos uma série de dificuldades. Se você ler o capítulo de número 1 e o versículo de número 12 e versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele tem uma ideia construída sobre os irmãos de Creta. Veja o que está escrito no versículo de número 12. Um deles, seu próprio profeta, os cretenses, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreendei-os severamente para que sejam santos na fé. Paulo tinha uma grande dificuldade com os irmãos de Creta, até porque não é nada diferente dos irmãos de Éfeso. Eles aprendiam doutrinas estranhas, ensinavam para o povo que estava mais frágil, e quando o povo escutava, ficava com a sua mente embaraçada. Paulo advertindo Tito sobre isso, para que ele também não fosse contaminado com essa façanha que estava acontecendo naquela época. Ele conjuga a Tito, advertindo eles no versículo de número 15, dizendo: todas as coisas são puras para os puros. A palavra puro sempre é uma conjugação verbal que traz o sentido de santidade. Santidade, no contexto bíblico, é relacionado à santidade com Deus e com o Espírito que está entre nós. O próprio Jesus, ele fala a citação, seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e versículo de número 8, dizendo: bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Em contrapartida, falando de outra personalidade, falando dos impuros. Os impuros é aquilo que está relacionado à maldade, à intenção, que está relacionado dentro do nosso pensamento. Pensamento de tudo aquilo
que nos traz mágoa de alguém, ou mágoa até mesmo de atitudes tomadas por outros, que favorecem aos outros e não favorecem a nós. Existem pessoas que se comportam igual aos irmãos de Creta, que são crentes, mas dentro do seu pensamento, dentro do seu entendimento, não tem uma pureza específica para que o Espírito Santo atue na sua vida. Até porque as pessoas que são puras, elas se desviam-se de todos os males de impureza que relacionam a sua vida cristã. O apóstolo Tiago também, ele escreve que a única coisa que vai nos relacionar à pureza é viver de acordo com a sã doutrina. Então não existe viver uma vida de pureza se não ler a palavra de Deus, se não tem um conhecimento bíblico. Também não adianta dizer que é puro se não tem um laço de intimidade com Deus, em oração, em consagração, em um convívio atual com Deus. Se você entender, irmãos, o apóstolo Tiago, ele escreve no capítulo 1, e versículo de número 27, está escrito assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é essa: cuidar dos órfãos e da viúva, e das viúvas, em suas dificuldades, e não deixar se corromper pelo mundo. Então, todas as vezes, irmãos, que a pureza do nosso coração, que assim dizemos, a pureza que dizemos, ela não tem compaixão do cuidado com o próximo, ou cuidado com o irmão do lado, e dizemos que somos puros, isso é factório, é fake news, como digamos assim. Porque a pureza que há dentro do nosso coração é não deixar se corromper pelo mundo. Então, se dentro de nós há uma fragilidade, que dentro de todo o contexto atual, social, dentro da nossa vida, existe um resquício que pode se corromper pelo mundo, nós devemos cuidar da nossa pureza. Nós devemos cuidar daquilo que possa nos tornar impuro, e é mais fácil. É mais fácil tornássemos impuro do que adquirirmos pureza. Porque a pureza, irmãos, ela é vista, ela é cristalina, ela é observável pelo comportamento, pela atitude, pela obra, pelo andar, pelo caminhar, até mesmo no falar, na pronúncia. As pessoas, quando olham esse irmão, ele tem um negocinho no meio diferente. O que é que ele tem? É puro. Dentro do seu coração, mostra para as pessoas o que você tem, mesmo que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, e versículo de número 14. O Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 7, e versículo de número 14 a 23. Está escrito: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi, vós todos, e compreendei.
nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai dele, isso contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhe: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que há de fora entra no homem, não pode contaminar, mas não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, o furto, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem dentro e contamina o homem. Então nunca se preocupe, irmãos. Não fique tão preocupado com o que vai entrar. Porque o que vai entrar é sua permissão. Fulano de tal soltou uma palavra que não foi muito bem no meu agrado. Não entenda isso aqui, irmãos, como um desabafo, não. Mas se fulano citou uma mensagem que não foi do seu agrado, a permissão de penetrar dentro de você é sua. Agora se preocupe com outra coisa, com o que vai sair. Porque a boca fala dentro de a boca fala tudo que o coração está. Então se preocupe com o que vai sair. O que vai sair, isso contamina o homem. Há uma grande revitalização de contextos. Há uma grande revitalização dentro do nosso padrão social, aonde o comunismo entra dentro da igreja, falando de igreja no sentido pessoal, entra dentro da mente dos jovens, aonde escutar todo tipo de música, você pode escutar e continuar sendo puro. É revitalização, é comunismo, irmãos. Continuar sendo puro é viver uma vida de santidade. Irmãos, não se conformar com essa revitalização que tem, aonde jovens estão contaminados, aonde homens de Deus se contaminam. Porque o que contamina o homem é aquilo que sai. Isso Paulo sabia muito bem com os irmãos de Creta. Porque uns olhavam o pastor André, e um exemplo atual chegava para o irmão da direita e dizia: a doutrina daquele Deus favorece você melhor que é desse Deus que tu está pregando aí. E aqueles que estavam com a mente mais fraca, sem o entendimento, eram levadas, guiadas por esse vento. Mas quando ele olhou para ele e individualizou tudo, existem aqueles que se dizem ser puro, mas a obra condena, porque o próprio Jesus, ele fez essa advertência que não falar. Ele refere-se isso aos fariseus, porque coisa boa é falar tudo aquilo que tem veracidade, viver. É falar sem medo, pregar sem medo. Para as pessoas olharem e dizer: ali
é podre. Enfim, Jesus inicia dentro desse padrão, relacionado aos irmãos que eram entendidos da lei, os fariseus, os escribas, os herodianos, eram homens entendidos da lei. Mas Jesus ele entende que eles eram pessoas que só tinham conhecimento. Eles viviam uma espécie de mitzvah, ordem, preceito e mandamento. Era só observar o erro dos outros. Era só observar a falha dos outros. Você se lembra da mulher adúltera, no capítulo 8 de João? Eles usam a lei, irmão. Segundo a lei de Moisés, essa mulher aqui, ela deveria ser o quê? Apedrejada. E quando isso estava Jesus escrevendo no chão. Quando Jesus vira-se e olha para aqueles homens, aqueles judeus, que usam a lei, é taxativo, eles usam a lei. Jesus olha para ele no sentido pessoal e disse: aquele que nunca teve pecado. Aqui. A primeira vez. Então isso houve-se dentro deles uma conscientização. Porque é mais fácil, irmãos, a gente observar. É mais fácil a gente dar aquela olhadinha. É mais fácil a gente dar aquela olhada de longe. O difícil, irmãos, é viver. Porque se aqueles homens fossem de fato aquilo que eles estavam acusando, tivesse pureza suficiente, eles olhavam para Jesus e diziam: não tem pecado não. A gente é completo. A gente é corruptível, incorruptível. Mas quando eles olharam, talvez, entre aspas, tinha gente ali que estava com a pedra na mão, que era pior que aquela mulher que estava ali. Então, às vezes, irmãos, devemos ter essa conscientização de, às vezes, largar as pedras. Eu já quero começar por aqui. Largar as pedras, parar de